A profecia se cumpriu, Cristo incorporado em Elias Joanã, é o terceiro Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ellen White também profetizou. A profecia se deve cumprir. Diz o Senhor, alguém deve vir no espírito e no poder de Elias. E quando ele aparecer, poderão os homens dizer: sois demasiadamente sinceros, não interpretais as escrituras na devida maneira. Deixai-me dizer-vos como ensinar vossa mensagem. A profecia se cumpriu, Cristo incorporado em Elias Joanã, é o terceiro Elias. O Senhor é o meu Deus, o Senhor Deus foi gracioso comigo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor Deus foi gracioso comigo. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor Deus foi gracioso comigo. A meditar durante os dias, que afinal de contas, nós chegamos à hora de compreender o ministério que nós nos encontramos, que é o ministério do quarto anjo. Por que o quarto anjo? O Apocalipse 18. O Apocalipse 18 está a indicar o tempo que esta Babilônia, esta besta aqui e a segunda besta vão assaltar a lei de Deus, vão assaltar a igreja de Deus, vão assaltar, portanto, o plano da salvação. Então, Deus, como se tinha que levantar um novo ministério para a salvação da humanidade. Então, vem agora o anjo do Apocalipse 18, porque as três mensagens angélicas, por mais que elas foram transmitidas, mas não chegaram ao seu cúmino. Então, é necessário ser ressalvada pelo quarto anjo. Então, é aí onde nós estamos a ver no Apocalipse 18. Diz que João lhe foi mostrado um anjo descer pelo céu, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e convida teu espírito imundo e ave imunda. Por quê? Porque a besta que levantou em 2013, que é o oitavo rei, então, que assaltou diretamente o trono de Deus, a lei de Deus, o povo de Deus, a igreja de Deus, a mensagem, e silenciar a mensagem quando assaltou a América do Norte, porque é onde que Deus constituiu o centro mundial do Evangelho. É aí onde que se desenvolveu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, através da irmã Helena Guilherme White. É aí onde Deus levantou o primeiro movimento de Guilherme Miller e transmitiu a mensagem do primeiro anjo. É ali onde que Deus levantou, suscitou os millerites, os pioneiros, em 1944,
aqueles que não caíram no desapontamento, mas o desapontamento, mas eles ressuscitaram para acudir realmente, portanto, a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a verdade de Deus, permanecerão fiéis. Aqueles 5 elementos que cresceram para nascer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós estamos a ver e vamos aqui à frente. Quando o Apocalipse 18 disse que estava a indicar o tempo próprio, agora está a dizer aqui, esta passagem do Apocalipse 18, 1, 2 a 4, indica o tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme foi predito pelo segundo anjo do Apocalipse 14, do capítulo 14 do Apocalipse 8, deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a introduzir em várias organizações que constituem Babilônia. Desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844, estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final que deve ser dado aos habitantes da terra. Então, nós agora estamos a ver que, afinal de contas, o quarto anjo apareceu no tempo próprio. Então, as 3 mensagens angélicas, a primeira mensagem, também a Deus dá-lhe glória. A segunda mensagem, caiu a Babilônia. A terceira mensagem que não foi transmitida, que agora é resgatada pelo quarto anjo. O livro de Apocalipse apenas está explicado, mas os adventistas do sétimo dia, nossos irmãos, não estão a entender. Estão parados nas 3 mensagens angélicas. Não estão a entender o Apocalipse 18, o quarto anjo. Qual é a sua missão? Estão a perguntar. Mas nós não estamos a ver a mensagem do quarto anjo, não estamos a ver, mas está ali. O quarto anjo não tem outra mensagem. Nós encontramos que, afinal de contas, a mensagem do quarto anjo é resgatar a terceira mensagem angélica, que aponta diretamente à besta, a sua imagem. Dentro dessa besta está a segunda besta. A besta, Roma Papal. A segunda besta é os Estados Unidos da América, onde formou a imagem da besta. Cujo que essa imagem da besta são as igrejas que eram protestantes, que defenderam a verdade bíblica, o sábado. Que defenderam a verdade bíblica, o sábado, não aceitaram curvar-se o joelho perante a besta. Então, mas que estas igrejas, com certeza, tinham que ser corrompidas para, afinal de contas, voltar a adorar novamente o domingo, aquele domingo que eles ultimamente negaram. E a partir dali, nós estamos a ver que, afinal de contas, Deus, ali a mensagem do terceiro anjo terminou. Foi silenciada ali. Porque este próprio protestante, diretamente, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi incumbida para transmitir a terceira mensagem angélica, não cumpriu. Então, é ainda que nós estamos a ver que Deus levanta agora o quarto anjo para acudir a situação. Por isso que, quando nós estamos a andar, eu estava com alguém, aqui nós viajamos juntos, e falando da Igreja Adventista, não, a Igreja Adventista tem as 3 mensagens angélicas. Essas 3 mensagens angélicas pertencem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ser transmitido. A Igreja Adventista foi incumbida a terceira mensagem, mas não transmitiu. Por isso que Deus levantou a nova liderança. A nova liderança. Esta nova liderança é o Apocalipse 18. Ela começa no livro de Gênesis. A sua genealogia começa no livro de Gênesis. Gênesis 49. Ali nós vamos em Gênesis, Deuteronômio, vamos no livro de Isaías, vamos no livro, portanto, de Oséias, Miqueias, até que nós vamos no livro de Malaquias. Assim vamos concluir no Novo Testamento.
que é o livro de Apocalipse 10 e Apocalipse 18. Então, nós vamos encontrar esta genealogia do quarto anjo, a sua missão. A sua missão. O quarto anjo não tem outra missão, mas a sua missão é resgatar a terceira mensagem angélica, que diz: se alguém adorar a besta ou o Papa, a imagem da besta são as igrejas unidas com o papado. E a principal imagem da besta, que é a igreja adventista do sétimo dia, agora, então ela perdeu o seu território, por isso que Deus levantou a nova liderança para acudir a situação, restaurar. Por isso que estes são os pontos principais que nós estamos a ver neste livro do Alto Clamor. Alto Clamor, o capítulo 14. O capítulo 14. Então, deste livro, nós encontramos a partir da primeira página até a última página, nós encontramos a genealogia das 3 mensagens angélicas e a conclusão da 4ª mensagem angélica, que nos dá um esclarecimento. Aí nós vamos encontrar o grande conflito e outros livros mais que declaram. Eu sei que para os irmãos adventistas, se fosse e examinasse, parasse nos livros proféticos em conexão com a Bíblia, todos deviam compreender a mensagem. Mas eu andei com esse irmão demuturizado. Até na paragem, ele não quis compreender, não quis entender, não. Nova igreja, novo ministério. Querido irmão, dentro dessa igreja não pode haver mais outro ministério. Acho que está bem. Não. Se você não quer entender essa dor, fica sabendo que eu recebi a operação do erro. Pronto, mas deste ponto ainda quis pedir uma direção. Então, amado, nós estamos neste processo, por isso que nós, nesta mensagem, o Apocalipse 18, é que explica os pecados da Babilônia, a Babilônia que começa com a própria besta, a imagem da besta. Portanto, então vai explicar os pecados da Babilônia, todo o processo contrário. Os pecados da Babilônia serão revelados, os terríveis resultados da imposição, da observância, da rejeição da igreja pela autoridade civil, que é a igreja unida com o Estado. A igreja unida com o Estado, tudo será revelado. Revelado por quê? Pelo quarto anjo, a nova liderança, é que tem o poder para então explicar essa verdade. E diz que milhares e milhares que nunca ouviram esta verdade, escutá-lo. Queridos irmãos, nós temos uma verdade, uma mensagem muito importante que precisamos falar muito nesse livro para a gente compreender muito bem a genealogia do nosso trabalho, desse grande ministério, porque mesmo às vezes entre nós também, quando estamos a falar, falamos com aquele, às vezes somos perguntados, paramos apenas explicar a genealogia da Bíblia, mas o ponto primordial hoje é explicar mesmo o próprio ministério, o fundamento do próprio ministério que nos encontramos. Porque nós estamos acreditando, a Igreja Adventista do sétimo dia, a nova liderança fora dos templos. Então, isso é fora dos templos. A igreja é no templo. O templo hoje é que diz que é igreja, não é fora dos templos. Mas então, Deus preparou a sua igreja sempre fora dos templos. Os profetas foram preparados fora dos templos, a partir dos patriarcas. Noé foi preparado fora do templo para transmitir. Abraão foi preparado fora do templo para transmitir. Todos os patriarcas, Moisés, Deus não queria mandar sair fora para transmitir. E assim todos os profetas foram tirados fora dos templos das paredes para transmitir o Evangelho. E concluiu com os apóstolos. O próprio Jesus foi expulso. Encontramos no livro de Lucas 4. Jesus foi expulso do templo. Foi expulso do templo. Ele cresceu
depois de sair do deserto da tentação, entrou no templo. Para então dar a conhecer aos judeus a verdade bíblica, a verdade da salvação. Mas não acreditaram, ele foi expulso. E ele tinha que preparar também os seus discípulos fora do templo para concluir a sua obra. E neste tempo também, Deus agora prepara o seu ministério fora do templo para então concluir a obra do grande Deus. Então nós estamos aqui, por isso que disse que é uma mensagem que não deve ser falada com uma pessoa, duas pessoas, mas uma mensagem que deve ser proclamada. Disse que o poder que agita o povo tão vigorosamente, que agitou o povo vigorosamente no movimento de 1844, será revelado outra vez a mensagem do terceiro anjo não será divulgada em soluço, mas com forte voz. Vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito mais maior do que do clamor da meia-noite. Então, aqui nós encontramos a palavra de Deus. Isso que dentro dela, então nós vamos ouvir também alguns pormenores. Nós queríamos apenas enaltecer. O tempo é curto para ler texto por texto desse capítulo do ato clamor evento finais, onde nós podemos compreender o ministério do quarto anjo que proveio das 3 mensagens angélicas. Ela carrega as 3 mensagens angélicas para explicar ao mundo e conclui então com o Apocalipse 18. Então,